Olá, seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Nesta edição vamos conferir as notícias do mercado da soja. Clima americano melhora e o plantio da soja avança acima da normalidade. Cotações brasileiras estão em queda em razão do recuo do dólar. Eu volto já com as notícias. Quero convidar você a acompanhar o nosso conteúdo no YouTube, Facebook, Instagram ou em podcast. É só você pesquisar por Paracatu Rural na sua plataforma favorita. Nós também temos o site paracaturural.com, onde você pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações. Fique atento, volto já com as notícias da soja. Mercado Agrícola. Seja bem-vindo ao seu Jornal Paracatu Rural. Sou o Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Segundo o consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize, o clima americano melhora e o plantio da soja avança acima da normalidade. O mercado já perde força a médio e longo prazo. A China continua retraída no comércio. Cotações brasileiras estão em queda em razão do recuo do dólar. Poucos negócios, mas há muita soja ainda para ser negociada. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize, mais um Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana. Plantio avançando a passos largos nos Estados Unidos, clima aos poucos vai melhorando, temperatura subindo, as nevascas desapareceram do cinturão da soja e milho, geadas também perderam forças, somente pontos isolados com geadas ainda nessa semana, e a maior parte das regiões as temperaturas variando de 7 a 25 ou 27 graus, e aí dentro da normalidade para se plantar, com indicativos que o plantio já avança aí perto de uns 15%. Há uns comentários nesse momento a nível dos Estados Unidos, sendo que Illinois estaria já perto dos 25% para 30%, em Iowa acima de 10%, ambos os estados e os americanos também em ritmo acelerado, com a maioria das regiões dentro da normalidade ou acima da média histórica. A fase mais fria da temporada está passando, mas tem um alerta, ainda tem um indicativo que tem uma massa de ar polar ainda sobre o Canadá e poderá avançar aí sobre os Estados Unidos na próxima semana. As previsões dentro dos Estados Unidos não apontam que essa massa de ar polar deva chegar às regiões produtoras americanas, mas sempre fica ponta de dúvida. Com isso, o mercado de curto prazo continua firme em Chicago, as posições de maio e de julho ainda no lado positivo, com indicativos acima de 15,50, 15,60 aí na posição maio, mas o mercado já perdendo forças nas médias e longas. O mercado lá de setembro em diante mostrando queda já nesta semana, sinalizando que está perdendo força. Chicago começa a patinar para a soja no mesmo ritmo que o plantio avança nos Estados Unidos, avança num período considerado ideal para o plantio no cedo, porque a safra americana pode ser plantada até o começo de junho, mas para se conseguir as melhores produtividades, o ideal é plantar mais cedo, que escapa do período mais crítico ali no meio do mês de julho, quando acontecem as altas temperaturas, e se chegar nesse período com as lavouras já formando vagem, os riscos são mínimos. Então é esse o quadro no mercado americano. Enquanto isso, no mercado asiático, os chineses continuam retraídos, apontando que a soja nos patamares atuais, aí acima de 15,50, mas o prêmio americano não viabiliza negócio, por isso que não tem atuado e não tem comprado soja americana. O prêmio brasileiro despencou na semana e foi a 40, 50, 60 negativos, e mesmo assim a soja de curto prazo também não está viabilizada para compradores chineses, que apontam que entre prêmio e Chicago, o nível que poderiam estar pagando seria na faixa de 14,50. Como temos aí Chicago na faixa de 15,50 e prêmio de 50 negativo, está dando $15 aí no valor da posição FOB, e automaticamente os chineses ainda estão lentos para o curto prazo, querem soja aí do meio do ano em diante, quando as cotações são bem menores aí, já nos níveis aí do segundo semestre, mas não temos vendedores. Isso deixa os chineses em marcha lenta, né? Os chineses compraram muita soja americana, há indicativos de chegue perto de 45 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, há indicativos que já estejam perto de 55 milhões de toneladas de soja do Brasil, e com isso 100 milhões de toneladas, já equiparam aí o nível do ano passado em compras, ainda muito dessa soja para ser recebida, mas no momento a calmaria. Também segue uma corrida grande na China para substituir componentes de ração, cresce o uso de trigo em ração, com isso diminui o uso de farelo de soja, diminui o uso de milho, aumenta o uso do milho para a produção do etanol, para tirar o DDG e usar o DDG
na ração também para diminuir a necessidade do farelo de soja. E também a produção de óleo do milho aí, para auxiliar aí no abastecimento de óleos vegetais, que acaba amenizando também a pressão sobre o óleo de soja, que segue forte. O óleo de soja continua com o mercado firme, dando fôlego positivo para os mercados da soja de curto prazo até o meio do ano. O mercado vai firme no mercado internacional nas posições curtas e segue na calmaria, com pressão de baixa nas médias e longas. No mercado brasileiro, temos o dólar aí que vem recuando e está nos menores níveis desde o começo de fevereiro, aí já na faixa de 5,30, e com isso os produtores reclamando, né, e com razão, porque eles verem as cotações de Chicago nos melhores momentos em 8 anos, e o mercado interno em queda, né, produtores apontando aí que no interior do Paraná, algumas regiões aí as cotações na semana caíram R$4 frente à semana passada, e isso também é verdade no Porto, o mercado de Porto aí, que na semana passada negociava R$185 aí a posição de maio e junho, agora está na faixa de R$180 e com pouca pressão do comprador efetivamente. Então o mercado recuou em reais justamente pela queda do dólar, e também os prêmios despencaram, sinalizando a falta de demanda para a soja que estava muito valorizada lá em Chicago. Então esse é o momento da calmaria, poucos negócios, mas ainda muita soja para ser negociada. Esse é o quadro da soja nesse momento. E aí estamos aí com quase 95% da safra colhida, vai restando somente o Rio Grande do Sul, que tem menos de 20% da safra a ser colhida, e os números finais da safra vem surpreendendo os produtores gaúchos. A safra pode bater 21 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul. Os números seguem positivos, seguem com produtividade acima da expectativa, e as projeções da safra brasileira podem passar de 136 milhões de toneladas. A Biov já no último relatório dela desse mês de abril, apontando 136,4, e há indicativos que a Conab também deve ajustar para cima e os novos números aí da sua estimativa que virá em maio. Tudo aponta que nós vamos colher mais de 136 milhões de toneladas. Recorde histórico, maior safra de um país do mundo, maior exportador mundial, tudo batendo recorde aqui no Brasil. E a exportação segue com o pé no acelerador, todo mundo apostando nos números recordes para esse mês de abril, recorde histórico mensal, devendo fechar aí nesta semana com as exportações brasileiras. Os negócios seguem pontuais, há pouca pressão de vendedor, justamente que produtores ainda esperam números maiores, mas aparentemente o cavalinho encilhado está passando na porta do produtor. A safra nova também está começando a perder forças, chegou a dar chance de R$165, R$166 para a posição de maio de 2022, e agora está na casa dos R$160 nos portos, também perdendo fôlego. Fica atento aí para não perder o bonde. O mercado segue ainda com excelentes cotações, mas se o clima seguir favorecendo o plantio americano, nós vamos ver as cotações lá em Chicago recuarem um pouco mais. Teria fôlego aí para cair uns 10% aí nas próximas semanas, se o plantio andar normal e não tiver problema de clima. Fica de olho, cavalinho encilhado tá passando. O Paracatu Rural vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o nosso conteúdo no YouTube, Facebook, Instagram, podcast. É só você pesquisar por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito. Também pode cadastrar seu e-mail em nosso site paracaturural.com, e lá você acompanha a variação do dólar em tempo real. O Paracatu Rural é apresentado ao vivo no rádio, segunda a sábado, 7h45 da manhã, na Boa Vista FM. Se for pelo rádio, você ouve na frequência 96,5 se estiver próximo a Paracatu, Minas Gerais. Se não, pode ouvir pelo aplicativo Radiosnet ou outro aplicativo de rádio, aí no horário de 7h45 da manhã, de segunda a sábado. Paracatu Rural também está na antena parabólica na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. É muito bom sempre estar aqui com você, e eu espero sempre você voltando aqui para acompanhar o nosso conteúdo na plataforma sua favorita, na TV ou no rádio. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.